Público de São Paulo, Fabiana Dalmas Paz, que está na linha conosco. Obrigada por nos atender. Promotora, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Débora, Fábio, aos ouvintes que estão nos ouvindo aqui na Band. A gente tem falado bastante sobre esses casos de violência contra mulheres e em muitos deles já havia alguma denúncia contra o agressor, algum tipo de pedido de ajuda por parte da vítima, boletim de ocorrência, mas a sensação que dá é que nem sempre essas medidas protetivas são suficientes para impedir que um comportamento violento possa evoluir, se é que a gente pode usar essa palavra, né, mas possa se desenvolver para algo mais grave, que é a morte, o assassinato de uma mulher. Mais recentemente, a gente estava acompanhando aquele caso chocante do homem que matou a esposa, deu socos e atirou contra ela, e já havia um registro de uma outra ocasião, quando ele já tinha apontado a arma para ela numa outra vez. Promotora, o que a gente encontra ainda como empecilhos? Eu tenho falado bastante aqui ao longo da programação sobre como as leis ainda acabam favorecendo muitas vezes os agressores, os criminosos que estão soltos e voltam a cometer esses crimes, né? Como é que a senhora tem acompanhado isso e como é que podemos evoluir também nessa questão? Bom, nós, do Ministério Público, nós encorajamos muito as vítimas a nos procurarem, nós estamos com os gabinetes abertos e as medidas protetivas podem salvar vidas. Nós temos estatísticas que demonstram que o fato da vítima ter uma medida protetiva e estar num programa como o Guardiã Maria da Penha, que nós temos aqui na cidade de São Paulo, faz com que se evite o que a gente chama de ponta do iceberg, né, que é o feminicídio. Infelizmente, você tem razão, é terrível e nós temos que trabalhar para prevenir esse tipo de crime. Doutora Fabiana, obrigado por conversar com a gente. Quando a gente fala da medida protetiva, a gente está falando de um movimento que é ousado. É ousado. Exige coragem, determinação, confiança no sistema, confiança nas instituições. E a experiência dessa mulher é voltar para casa e a forma de poder que ela conhece, que é a dominação que ela conhece e que põe um medo real nela, é aquele homem que assusta ela um tempão e de repente liga um fio ou liga uma luzinha, ela diz, agora eu vou me mexer. Na sua experiência, em que momento as mulheres fazem este movimento mais corajoso? E eu não vou dizer que as outras não são corajosas, não. Elas não encontram dentro delas a energia necessária, talvez, para apostar, para acreditar nisso que a senhora está falando. Venham que a gente está com as portas abertas. Em que momento, normalmente, tem acontecido essa busca? E em que momento, na sua avaliação, isso deveria acontecer? Importante a sua pergunta, muito relevante, por quê? Quando nós tivermos o pequeno sinal, aquela humilhação, aquele desmerecimento, você tá gorda, você tá feia, esse desrespeito pequeno que vai não crescer, a gente tem que acender o que a gente chama de sinal amarelo, porque o feminicídio, ele é uma escalada, o feminicídio ele não acontece assim, de hoje para amanhã. Ele começa com pequenos desrespeitos, e nós temos que trabalhar para que a sociedade, as mulheres e os homens compreendam que os desrespeitos vão aumentando até num escalar de violência. Então, os pequenos desrespeitos, eles devem acender essa luzinha amarela para essa mulher compreender que ela não merece ser tratada nada menos do que com respeito. Né? É o mínimo nas relações humanas. Então, nós temos que conversar com as mulheres, mas nós temos que conversar com os homens. Por isso que eu acho bacana que essa pergunta tenha sido feita por um homem, né? Porque os homens têm que compreender também que o escalar das agressões verbais, essas bem invisibilizadas, que a gente não enxerga, e a gente não entende muito isso como violência. A gente entende, é uma brincadeira, a pessoa estava cansada. Mas o interessante é que o homem agressor,
agressor, o valentão, ele é assim dentro de casa. Quando ele está com o patrão dele no escritório, quando ele está no bar, ele não é esse valentão, ele é assim dentro de casa. Isso tem muita relação ainda com o fato do status que a mulher tem na sociedade. Nós ainda vivemos numa sociedade extremamente machista, patriarcal, com raízes escravocratas, então nós reproduzimos esses comportamentos. Agora, eu não sei se a Débora ou o Fábio vai fazer a pergunta, mas eu só queria terminar a minha questão aqui, assim, esse homem que ele não está sendo corajoso, ele está sendo absolutamente covarde, né? Ele é covarde fora e ele é covarde dentro de casa. Covarde fora, mas a covardia que ele tem fora, ele não mostra aquilo que ele é, por medo, mas e dentro, a covardia porque ele está exercendo esse poder na força física, econômica e tal. Mas eu entendo perfeitamente, e a sua resposta é muito boa, sobre o sinal amarelo aparecer num comentário que ele diz que é uma brincadeira, mas é um comentário ofensivo. Mas como acender a luz amarela nessa hora? Quer dizer, como a mulher que está ouvindo isso, quando ela está namorando, daí no noivado, aí no casamento, ela entender que isso é uma luz amarela, ela não vai botar fim. A experiência mostra isso e a senhora pega casos dramáticos até por causa disso. Ela não vai, ela ouviu que ela está gorda, ela fala, então agora eu vou fazer alguma coisa. Ela não, a experiência mostra que ela não faz, não é? Ela tende a achar, não, passar um paninho. Aí uma amiga diz, olha, mas ele é legal. Aí o melhor amigo diz, mas você vai realmente sair de casa, vai botar tudo a perder? E os filhos? Como é que você vai viver? Como é que você vai comer? Quem é que vai pagar essa conta? Ele não vai pagar a escola? Eu acho que tem um conjunto de coisas, eu queria ouvir a senhora falar sobre isso, que torna essa decisão muito complicada. Porque, do contrário, a gente teria solução maior e menos feminicídio no Brasil. Sem dúvida. Aí a gente está falando de dois polos diferentes. Nós temos que trabalhar a cabeça da mulher e a cabeça do homem. Quando a gente pensa na cabeça da vítima, a primeira questão que a gente precisa levantar é que a violência doméstica e familiar, que culmina com esse crime mais grave, que é o feminicídio, ela acontece desde mulheres em situações mais vulneráveis e mais desprotegidas, até uma mulher super poderosa, como a gente viu na mídia agora, a famosa atriz e apresentadora Ana Hickman. Então, ela é democrática e ela tem um fundo, um caldo cultural. Então, a gente precisa transformar essa cultura perversa que permite que os nossos meninos, as nossas meninas, trabalhem em relações muito violentas. A sociedade está muito violenta. Isso não é um privilégio do Brasil. Infelizmente, eu tomei conhecimento de uma decisão essa semana que foi dada em Portugal e uma juíza mulher, determinou que o agressor, que o processo seria suspenso, por quê? E o agressor deveria levar a esposa para jantar ou ir a um concerto. Então, veja, do ponto de vista mundial, a sociedade é muito permissiva, muito tolerante com atos de violência contra a mulher, não apenas no Brasil, que é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, é o país em que se estupra as nossas meninas num número absolutamente estupefato, que a gente fica com vergonha, né? Eu acho que enquanto sociedade a gente tem que ter vergonha. Ao mesmo tempo que nós temos esses números horrorosos, nós ainda ficamos com aquele falso moralismo, no sentido de não vamos discutir questões atinentes à violência sexual, por exemplo, nas escolas. Nós não podemos debater esse assunto nas escolas. Mas como? Porque nós estamos protegendo a família. A pergunta que eu faço é a seguinte, eu peço que os ouvintes respondam, mas que família é essa que a gente está protegendo? Essa família que está matando as mulheres na rua, à luz do dia, a família que está permitindo que essas crianças sejam vítimas de violência sexual, é essa a família que a gente quer proteger? Então, a família bacana, saudável, é a que tem amor, a que tem respeito, a que tem carinho por todos nós. Isso é melhor para toda a sociedade. Eu costumo dizer que o machismo, ele mata as mulheres, mas ele mata também os homens.
Os homens precisam ser fortes, os homens não vão ao médico, os homens não se cuidam, têm altos índices de suicídio. Então, nós precisamos repensar uma questão realmente cultural mais profunda de não tolerância à violência contra as mulheres. Eu entendo também que o direito penal não vai resolver. Foi perguntado aqui no comecinho, mas as leis são boas, não são boas? Nossas leis são boas, nós temos estrutura, mas nós precisamos avançar muito mais na prevenção e na questão cultural, porque o direito penal é como enxugar um gelo, ele vai funcionar como uma última razão, quando tudo deu errado. Quando eu já tive um crime, eu vou ter que punir aquele agressor, mas o que a gente precisa pensar é dar um passo para trás e pensarmos como que nós fazemos para que esse crime não aconteça. Essa é a pergunta. Promotora, é claro que existem dois caminhos, ou vários caminhos, mas um deles é a conscientização, e aí eu estou falando especificamente a respeito dos homens, conscientização e educação, né, isso que a senhora tem dito até agora. O outro caminho é a punição, e a senhora acabou de falar de dizer que as leis são boas. Mas não há algo errado nesse meio do caminho? Pergunto isso pelo seguinte: quantas e quantas histórias a gente escuta de mulheres que denunciaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, fizeram BO, tem medida protetiva e o companheiro ou o ex-companheiro vai lá e mata. Não há algo errado nesse meio do caminho até que a lei passe a funcionar? Até que chegue de fato a punição? É importante também essa sua pergunta. De fato, o Brasil, em termos de país, foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela morte de Márcia Barbosa, justamente por conta de uma impunidade, por exemplo, de um caso de feminicídio. Márcia Barbosa, não sei se vocês conhecem, mas era uma moça jovem, afrodescendente, que se envolveu com um parlamentar num estado do Nordeste do Brasil, e esse parlamentar nunca foi punido pelo crime que ele cometeu. Então, de fato, nós temos problemas estruturais, nós temos problemas de que, durante muito tempo, a política para a mulher no nosso país não foi levada a sério, nós não investimos em políticas públicas para as mulheres, sem dinheiro não se faz política pública, sem política pública nós não temos como prevenir, nós não estamos aparelhados para prevenir, por isso que é importante fortalecer toda a rede de proteção à mulher, e sem dúvida há falhas, e eu aponto essa falha grave. O Brasil foi condenado pela Corte. O que a Corte Interamericana falou para o nosso país? Falou o seguinte: Brasil, vocês precisam melhorar na prevenção e na punição do feminicídio. Então, sim, o caminho é longo, mas as nossas leis são muito boas. A Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 melhores leis do mundo. Agora, a gente ter a legislação e não tirar ela do papel, você tem só uma legislação. Então, eu tenho a Lei Maria da Penha. Aqui em São Paulo, nós fazemos um esforço bastante grande com o Guardiã Maria da Penha, porque nós deferimos medidas protetivas inúmeras, né? E essas medidas protetivas são fiscalizadas pela Guarda Municipal, que faz visitas periódicas às vítimas para que elas se sintam mais acolhidas e mais protegidas. Há um caminho longo pela frente, não tenho a menor dúvida. Quanto a isso, estou de pleno acordo. Agora, sem dinheiro, sem orçamento, sem política pública, não tem prevenção que funcione e nem efetivação de legislação que resolva. A gente vai continuar enxugando gelo. É um caminho longo ainda, e é um combo de medidas, né? Quando a gente fala de dependência por parte da vítima, dependência emocional, mas a dependência financeira também, mulheres que não conseguem sair porque precisam daquele dinheiro, tem aquele apoio, entre aspas, dentro de casa. E essa conversa que a senhora citou mais cedo é fundamental, a conversa com os homens, porque eu tenho a sensação que toda vez que a gente começa a falar sobre essas questões, tem muitos homens que simplesmente não prestam atenção, vão mudar de estação, falam, lá vem esse papo, e não param para pensar, refletir exatamente, né, que o comportamento está no dia a dia, nessa mudança de, por exemplo, recebi uma piadinha aqui, entre aspas, ou um comentário num grupo de WhatsApp. A gente sabe o quanto muitos homens precisam, e algumas mulheres também, né? Por que não? Porque aí alguém vai virar e falar, mas é uma disputa homem contra mulher. Não estou falando disso. Algumas pessoas, do ser humano, precisam de uma certa aprovação do grupo de amigos, né? É aquela validação. Então, mandei uma coisa, o outro respondeu, deu risada.
É diferente de um amigo virar e falar assim, cara, isso não é legal. Não, mas por que você está rindo disso? Não pode passar a mão, não pode abraçar. A gente falava agora há pouco do caso do deputado Fernando Cury, que foi lá e passou a mão na colega na Assembleia Legislativa de São Paulo. Agora saiu a condenação, ainda uma condenação um pouco branda. Mas é toda essa transformação que eu repito, né, promotora, só para encerrar aqui, pelo menos da minha parte, que a legislação ainda reflete uma sociedade, né? Se você vive numa sociedade que é patriarcal, machista, você vai ter esses retratos na lei também. E a minha reflexão é que muitas vezes essa transformação cultural, essa mudança de comportamento, passa pela repressão, passa pela punição. Nem sempre aquele sujeito vai falar, ah, não, eu mudei a minha cabeça, eu não penso mais assim. Mas é aquela coisa, opa, não posso fazer isso, porque vai dar ruim para o meu lado. Mais ou menos isso, promotora? Não, é perfeita a sua reflexão. Nós temos que trabalhar com esse binômio, é o binômio da prevenção, repressão. É um binômio imprescindível. Mas eu acho que nós temos que dar ênfase na prevenção, porque a punição ela vai vir, ela é necessária, mas ela vem no momento que a gente já errou. Então, quando a gente pune um feminicida porque ele matou uma mulher no meio da rua, a sociedade já errou. Nós tínhamos que ter mecanismos de prevenção, que isso não acontecesse, que não chegasse nesse ponto. E você tem toda a razão quando você fala de trazer os homens para a mesa, porque o machismo não é uma questão de homem, mulher, um contra o outro, isso é uma questão da sociedade inteira junta para combater a violência. Esse tipo de política pública, por exemplo, que divulga a necessidade de espalharmos armas de fogo por aí, quem vocês acham que vão morrer com esse tipo de política pública? Mulheres e meninas, isso é o caminho natural. Então, nós temos que fazer um caminho da não violência. É a não violência que é importante de ser defendida e a punição vai vir. A punição é realmente quando não tem mais nada para fazer, a gente vai punir, o agressor vai para a cadeia. Isso é um efeito que dá uma certa contenção na sociedade. Veja, o caso da Márcia Barbosa, o parlamentar que matou a jovem, foi vista com o saco, né, com o corpo dela dentro desse saco, ele ficou impune. Então, isso é um recado muito ruim para a sociedade. É importante que haja punição, é importante que as leis sejam efetivadas e aplicadas, mas é importante a gente compreender que não é o direito penal que vai trazer a solução para problemas complexos. Aquelas pessoas que prometem soluções simples para problemas complexos, pode apostar que estão mentindo, mas a sua reflexão está absolutamente perfeita. Um detalhe que eu queria ouvi-la é o homicida, aquele cara que pega a arma e sai matando por aí, rouba, mata, latrocínio, etc., ele é um risco para a sociedade como um todo. E o feminicida, dificilmente ele vai matar 10 mulheres na vida. Ele não vai matar 10 mulheres, 5 mulheres. Ele é um risco para aquela mulher, depois ele pode ter uma cultura que produz vários feminicidas. Então, o feminicídio é um crime de muitos criminosos, com cada um com um número menor de vítimas, o que torna difícil uma política pública do tipo... Vamos fazer uma busca policial e achá-lo, porque ele pode matar outras mulheres. Ele não vai matar a mãe, ele não vai matar a irmã. É diferente, e eu queria ouvi-la sobre essa diferença entre o cara que faz o latrocínio, o camarada que comete o homicídio e o feminicida. Então, você faz uma abordagem muito interessante de um ponto que a gente precisa refletir. O criminoso normal, o criminoso que pratica um roubo, um tráfico, é uma pessoa estranha. Quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala de feminicídio, quem que pratica esse feminicídio? O conhecido, ou é o ex-companheiro, né, as estatísticas nos falam, ou é o companheiro, ou é o avô, o padrinho, pessoas próximas à vítima. Então, realmente, a gente não tem o costume de encarar essa pessoa como um criminoso, mas ele é, né? Ele é uma pessoa que praticou um crime. Então, mas é difícil realmente de identificar isso. Muito bem, a gente agradece a participação aqui no Band News no meio do dia. Conversamos com a promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Fabiana Dalmas Pais. Obrigada por nos atender. Fabiana, até uma próxima oportunidade. Bom trabalho.